Então vamos lá, pessoal. Estou graduado no nosso curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio, a disciplina Gestão de Pequenas e Médias Propriedades Rurais. O tema da aula: Planejamento da Produção Agrícola. Meu nome é César Augusto Costa Nascimento e sou coordenador da disciplina. Tá, pessoal, então nós já falamos na parte introdutória, falamos que fala da questão da gestão da propriedade, pequena e média propriedade rural. Falamos também dos atributos, né? Tanto da parte financeira, né, também. E agora nós vamos falar um pouco de planejamento da produção agrícola, né? Então, como o texto diz, né, o planejamento da produção agrícola é um processo estratégico essencial para garantir eficiência, né, sustentabilidade, né? Então, pensando aí nos pilares, né, da parte social, econômica e ambiental, logicamente que a rentabilidade das operações agrícolas. Então, vendo aí o próprio conceito, né, a gente poder ter resultados, logicamente que a gente tem a parte econômica que tem que garantir, a questão ambiental e social, né? Então, aí quando a gente fala em produção agrícola envolve o uso de defensivos agrícolas, atividades que envolvem conservação do solo, né? E o intuito é ter rentabilidade, né? Então, esse planejamento envolve várias etapas, então não é um procedimento simplório, né? Ele tem várias etapas, desde a análise de mercado, então analisar o mercado quanto aqui a preços, né? Até a gestão de recursos que a sua empresa possui, ou recursos que venham de terceiros, e a questão de controle de pragas e doenças e daninhas também com utilização de herbicidas, né? Então, na parte de análise de mercado, esse é o primeiro passo no planejamento da produção agrícola. Então, envolve a compreensão das tendências do mercado, a demanda por diferentes culturas e os preços esperados. Uma análise detalhada ajuda a identificar oportunidades e minimizar riscos. Então, é aquela coisa, né? Então, para que lado está indo o preço da soja, né? Então, a gente sabe que a soja depende do mercado internacional, né, da Bolsa de Chicago, de variações climáticas que pode interferir no preço. Às vezes, um porto lá, um problema que dá num porto pode ir lá e alterar o preço da soja, né? Diferentes culturas, então não existe só a soja, então existem técnicas de rotação de culturas, né, onde a gente planta uma outra cultura naquela mesma área, numa outra fase de plantio, numa outra safra, né? E temos também a sucessão de culturas, que é uma após a outra, né? Então, e através disso a gente busca preços, tanto preços mais em conta para comprar insumos, sementes, defensivos agrícolas e um preço bom para estar vendendo a sua cultura no mercado, né? Então, para isso existem especialistas para poder estarem acompanhando aí essas variações que existem no mercado. Então, monitorar essas tendências de consumo e as preferências dos consumidores. Então, por exemplo, tem a época do ano que é da melancia. Então, nós vamos focar na época da melancia e tem um público, por exemplo, ali que prefere mais melancia do que abacaxi. Vamos fazer uma analogia bem simples aqui, né? Então, analisar o mercado tanto na parte de consumo, né, as características do consumo de uma determinada região, né, por parte dos consumidores. Então, quais culturas têm maior potencial de mercado? Por exemplo, a crescente demanda por alimentos orgânicos pode incentivar os produtores a investir em práticas agrícolas sustentáveis. Então, a gente já sabe que tem um aumento aí em relação à produção de alimentos orgânicos, né? E para você produzir alimentos orgânicos e ser certificado, você tem que usar de práticas agrícolas sustentáveis, você tem que ser certificado, né? Não usa produtos químicos e por aí vai. Preços e demanda, então analisar os preços históricos, então não é só o preço praticado naquele momento, a gente tem que analisar os preços que ocorrem, né, tanto anteriormente como os preços atualmente, né, que são praticados para um determinado produto. E a demanda por diferentes culturas ajuda a prever a rentabilidade e a planejar a produção de acordo.
né? Então, algo que ajuda bastante é a análise de séries temporais que podem ser úteis para prever flutuações de preço. Então, fazer o que? Cálculos estatísticos e estimativas aí, obtendo uma ideia do preço que pode ser praticado. Metas de produção, então, é aquela coisa, né? Você tem que estabelecer metas claras, né? Para você trabalhar em cima dessa meta. Então, o planejamento você tem que estar ali prevendo dentro dele as metas e os objetivos que você deseja alcançar, né? Então, aí para você poder trabalhar em cima dessas metas, você tem que ter um número, né? Quantas sacas de soja eu quero no final da safra por hectare, né? Então, eu tenho que trabalhar em cima disso. Essas metas devem ser baseadas na capacidade da fazenda. Lógico que a gente tem que ver as questões de quantidade em hectares que eu tenho para determinada produção, né? E o que você tem de recurso disponível, né? E de acordo com as demandas do mercado. Então, por exemplo, eu tenho capital próprio, eu vou investir capital próprio, eu tenho crédito, aí voltando aí na questão do crédito rural, eu tenho um crédito na praça, nas instituições financeiras para obter um capital, para de repente trabalhar com as variedades melhores, né? Para fazer uma adubação, né? Mais sistematizada, mais espacializada, usar a agricultura de precisão. Eu tenho como obter esse recurso, né? Para a gente poder estar trabalhando com dados mais precisos e fazer uma adubação melhor, né? E de acordo com os produtos que estão disponíveis no mercado também, né? Então, ó, diante da capacidade produtiva, avaliar a sua capacidade produtiva da fazenda. Então, vamos supor que eu tenho lá 1.000 hectares, mas desses 1.000 hectares da fazenda, lembra que a gente tem lá a reserva legal que é 35% no caso do cerrado. Se tiver água, eu tenho APP. Qual que é a minha área útil para eu produzir, né? Então, vamos supor que daí sobra 700 hectares para eu poder produzir. Então, eu tenho que estar ciente dessa capacidade produtiva. Meu solo tem uma boa fertilidade, né? Natural, ele já tem uma fertilidade natural. Se não, eu tenho condições de estar fazendo uma fertilização, né? Fazendo uma adubação de correção, de manutenção, para poder melhorar essa questão do solo, trabalhar o perfil do solo, né? Incluindo a área disponível, a qualidade do solo e outra, disponibilidade de água. Eu tenho água disponível, de repente, para trabalhar com agricultura irrigada, né? Ou, se for o caso, instalar um pivô, né, para ter irrigação ali a todo momento, né? Então, uma fazenda com solo fértil e acesso à água abundante pode se especializar em culturas de alto valor, como frutas e vegetais. Então, se eu tenho água em abundância, né, um solo fértil, vai reduzir aí a utilização de fertilizantes, né? E com certeza eu vou ter um leque de opções aí para trabalhar com frutas e vegetais. Então, eu vou ter uma diversidade aí para trabalhar com culturas diferentes. E, inclusive, culturas que têm bom valor de mercado, né? Diante aos recursos disponíveis, né? Então, que a gente já comentou, existem os recursos financeiros, existem humanos, né? Então, a mão de obra, tecnológicos e tecnológicos disponíveis, né? Então, é, tanto aqueles que você já possui e aqueles que de repente você deva adquirir aí para aumentar a gestão da sua área, né? E obtendo uma melhor quantidade de dados mais precisos aí para a gente poder ter umas estimativas e aí lutar para atingir as metas que são estabelecidas dentro de um plano de produção agrícola. Então, logicamente que esses recursos serão destinados para investimentos em tecnologia, como eu já até comentei, sistemas de irrigação automatizados, e que com certeza aí vai aumentar a eficiência e a produtividade, né? Então o planejamento do plantio, pessoal, falar que a gente está falando de planejamento da produção agrícola, envolve a escolha das culturas a serem plantadas. Então,
Nosso caso aqui, a gente tem algo que já é bem básico, que é quem é produtor de soja decide se vai fazer safrinha ou não. Isso é um exemplo, né? Então, para isso, ele tem que estar atento às janelas de plantio, né, de acordo com os zoneamentos. Por exemplo, qual que é a data que está especificada no zoneamento para iniciar o plantio em Porto Nacional, né? Tá, se essa data é 15 de outubro e eu quero fazer safrinha de milho, então, de repente, eu tenho que usar uma cultivar mais precoce para eu ter tempo aí de estar plantando o milho e ainda pegar as chuvas ainda, né? Então, isso é planejamento, né? Ajuda a maximizar o uso da terra, a garantir que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente, né? Então, isso aí envolve, logicamente que isso envolve informações de instituições, né? Como a própria Embrapa, ela que libera esse zoneamento de risco climático, né? Trazendo informações das janelas de plantio de cada município do estado de Tocantins. É um exemplo, né? Escolha das culturas. Então, selecionar culturas que sejam adequadas às condições climáticas. É aquilo que eu acabei de falar, né? Tem variedades que são mais propícias para a região sul e sudeste, variedades de soja. E tem variedades de soja que são propícias para cá, né? No caso na região norte, né? Então, existem essas diferenças. Por exemplo, as regiões com clima seco, culturas logicamente resistentes à seca, como sorgo, milheto, e podem ser mais adequadas. Mas hoje nós temos variedades de outras culturas, como soja e milho, que também são resistentes à seca, né? Isso aí são só exemplos aí para a gente estar mostrando também, tá? Mas aqui que a mensagem é que a gente tem que estar atento às condições climáticas, né? Então não existe agricultor sem estar ligado nas informações do clima. E mesmo assim são previsões, né? Às vezes acerta, mas às vezes erra também. E aí às vezes a gente tem problema com isso, né? Ou seja, planta e não começou a chover, ou vai colher e está chovendo. É uma situação que acontece aí com frequência. Rotação de culturas. Então, implementar rotação de culturas para melhorar a saúde do solo e reduzir a incidência de pragas e doenças. A rotação de cultura também pode ajudar a manter a fertilidade do solo e a prevenir a erosão. Então, é aquela coisa, você não trabalhar apenas com a cultura naquela área, mas isso é meio difícil, né? Isso pode acontecer mais na parte é meio difícil acontecer, né? Porque geralmente o pessoal planta soja no mesmo lugar, então a gente faz sucessão, planta a soja, depois planta o milho. Isso aí é previsto. E hoje o pessoal colocando aí também sorgo, milheto, colocando também gergelim também, né? Mas é na sucessão. Então são técnicas diferentes. Programação das atividades, então planejar as atividades de plantio e colheita de acordo com o calendário agrícola, já foi falado, né? Ferramentas de previsão climática, então Climatempo, né, que é um site, informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Você não ter apenas uma informação na web ou um aplicativo de celular, mas também situações que ocorrem em propriedades maiores aí, você tem uma estação meteorológica, né? Uma fazenda captando informações ali em loco, e você ter a própria base de dados ali da sua propriedade, do que ocorre ali em loco, né? Quanto a precipitação, umidade, temperatura baixa, temperatura média, temperatura alta, umidade relativa do ar. Então ali em loco. Você não está usando de informações de estações que de repente estão lá a 100, 150 km de distância, né? Então, uma das coisas que a gente não tem muito aqui no Tocantins são estações meteorológicas, né? Diferente de outros estados. Gestão de recursos em insumo, então a gestão eficiente de recursos como água. Como que é feito isso, né? Então, você tem lá um curso d'água, então você deve informar para um órgão ambiental a quantidade de água que você use. Você não pode ultrapassar essa quantidade de água. Preservação das nascentes, né? Levando para a parte ambiental. E caso não esteja disponibilidade de água, de um curso d'água, poços artesianos ou semi-artesianos vão suprir aí essa necessidade. Para isso também você tem que ir lá e
fazer de forma legal, né? Não é só abrir um buraco e começar a puxar água. Você tem que licenciar esses poços também. Né? Gestão de fertilizantes, né? Então, a utilização de fertilizantes de forma correta, né? Utilizando a partir de dados obtidos e aí interpretações desses dados. Mão de obra, então mão de obra especializada, né? Estar atento aí à capacitação, treinamento de funcionário, é fundamental para evitar desperdício, né? Então, o cuidado que a gente tem que ter. A água é um recurso caro, né? E água é vida. E aí às vezes o cara, em vez de estar preservando, ele está mais interessado em suprimir uma nascente, aterrar ela, pensando em plantar, do que se preocupar com aquilo que ele está perdendo, né? Na falta dele estar ali deixando da água fluir, né? Deixando o seu curso natural ali, que é água e é rico e é riqueza, né? Garantir a produtividade. O planejamento deve incluir a alocação precisa desses recursos para atender todas as necessidades da produção. Então, a água na medida certa. Então, quando a gente fala em irrigação, uma irrigação automatizada, com certeza a gente está falando em otimização do uso de água, porque se a gente tem irrigação, a gente vai proporcionar que seja em quantidades necessárias ali para a cultura, de acordo com o seu desenvolvimento, né? Então, isso é conhecimento que a gente tem que ter da cultura, conhecimento agronômico, né? E fertilizantes é aquela história, né? Se você tem uma boa base de dados, de informações, de nutrientes da sua área, então você tem como ir acompanhando se ela está melhorando ali a sua questão de fertilidade, melhorando a sua condição de matéria orgânica, e de repente aí você vai até fazendo uma adubação menos pesada, porque você mantém ali durante os anos, né, as safras ali, você vai fazendo uma aplicação e de certa forma vai ali contribuindo com o solo, e você tem essas informações, né? Então, e aí você aloca esses fertilizantes aí de maneira mais acertada, né? E aí pensando também isso voltando para o conceito de agricultura de precisão, né? Que a agricultura de precisão a gente acaba coleta mais amostras, né? Em relação à agricultura, à coleta convencional. É mais caro, mas você tem mais dados e aí você consegue fazer uma adubação mais acertada diante da realidade de necessidade de determinado nutriente. Então, isso aí é gestão também. Gestão da água, que a gente já falou, né? Sistemas de irrigação e práticas de conservação do solo. O que é isso, né? Curvas de nível, né? Qual que é o intuito dessas adoção de terraços, curvas de nível, para evitar os processos erosivos, né? Então, imagine que se você começa a perder ali área de terra porque tem erosões, né? E até mesmo vossorocas, dependendo da situação. Você está perdendo área de plantio. Então, você usando essas medidas de conservação para reduzir a energia, a força da água, para evitar os processos erosivos, isso é gestão da água, né? Então, a irrigação por gotejamento reduz o consumo de água, aumenta a eficiência do uso da água. Então, isso é gestão também. Né? O uso de fertilizantes, como a gente já falou, maneira equilibrada, de acordo com as necessidades específicas das culturas. Quais que são essas necessidades? Você só vai saber dessas necessidades, logicamente, que já existe na literatura. Qual que é a necessidade para a soja, para o arroz, para o feijão, né? Em determinado estágio, e de acordo com o solo. Qual que é a necessidade de cada uma dessas culturas? Você tem que ter esses dados, né? Para ver a realidade do seu solo na área. Então, a análise de solo ajuda, né? Pode não, eu coloquei aqui pode, mas ela ajuda a determinar a quantidade e o tipo de fertilizante necessário. Então, na prática, é ir lá e coletar amostras de solo, né? Para a gente ver a realidade da área e fazer uma adubação correta, de acordo com o que de acordo com o que realmente é necessário na questão de adubação, né? Então,
Ah, eu vou colocar 1,5 toneladas de calcário. Ah, não, aí o outro vai, não, eu faço sem análise de solo mesmo e jogo 4 toneladas por hectare. Então, se ele está jogando 4 toneladas por hectare em vez de 1,5 toneladas, que é o certo, olha o tanto de desperdício aí. Para onde vai, né? Essa super adubação aí, super calagem, né? Super dimensionado. Para onde é que vai isso? Vai lixiviar, a chuva vai vir e vai jogar para os cursos d'água. Aí já está fora do conceito de sustentabilidade. Então, não é essa a ideia. Mão de obra, lógico, né? Alocar alocação de mão de obra. Então, ter essa mão de obra, né? Além de ter, ela tem que ser especializada. Né? Então, a mecanização agrícola pode ajudar a reduzir as dependências de mão de obra e aumentar a produtividade. Então, logicamente, falando assim, em vez de usar a mão de obra para fazer um plantio, usar uma mecanização agrícola. Então, isso aí já é ultrapassado já, né? Essas grandes culturas não tem como colher de mão de obra braçal, né? A não ser que uma pequena propriedade, né? Que ali tem um milho que é só para sustentação da propriedade mesmo, né? Então, para consumo próprio, né? Seria aí sim, mas se a gente for falar em grandes propriedades aí, não tem como a gente fazer a colheita ou plantio sem usar uma mecanização agrícola. Controle de pragas e doenças, para isso existe planejamento também. Então existe até um termozinho, um manejo integrado de pragas, MIP, né? Que é essencial para proteger as culturas e garantir a qualidade da produção. Então, o que é o manejo integrado de pragas? É identificar quais são as pragas, identificar realmente quais são as doenças, né? Fazer plano de batida, chamar um profissional, um engenheiro agrônomo ali, para poder identificar, levar as plantas para uma análise laboratorial, ou coletar solo para ver se tem algum problema, algum nematóide, né? Alguma coisa relacionada ao solo. Então, isso faz parte do manejo integrado, né? Isso inclui monitorar, e não é só fazer uma vez, monitorar regularmente, né? E aplicar os defensivos quando necessário e o uso de técnicas de controle biológico. Essa última frase aí, o uso de técnicas de controle biológico, é o que está sendo bastante utilizado hoje e tem crescido bastante, né? Em vez de usar aí produtos químicos, está se usando aí essa questão do controle biológico, que é bem interessante, é um mercado bem que está avançando muito aí, né? Monitoramento, inspeções frequentes, como já foi falado, identificar a presença de praga, uso de armadilhas, sensores, então armadilhas, por exemplo, plantação de mamão, coloca ali umas armadilhas para pegar ali o besouro, né? Que ataca ali o pé de mamão, ataca o coco também, coloca uns feromônios ali para atrair e o uso de armadilhas, né? E sensores para ajudar a detectar pragas precocemente. Aplicação de defensivos, né? Logicamente, aplicar de maneira responsável. Então, a gente vê hoje nessa questão de aplicação de defensivos o uso de drones agrícolas, né? Então, mas não é o fato de ser uma aeronave que eu sei pilotar, eu faço aplicação, né? A gente tem que ter um conhecimento de tecnologia de aplicação também, entender ali sobre deriva, diâmetro de gota, né? As condições adequadas para fazer a aplicação do produto. Então, isso é fazer uma aplicação de maneira responsável. Eu estou falando do drone porque hoje é o que está sendo muito falado, né? Mas isso vale também para a pulverização para bomba costal e também para autopropelidos, né? O uniporte aí, né? Então tem que fazer essa aplicação de maneira responsável. Então tem que ter um responsável técnico para fazer essas recomendações técnicas, né? Então é um técnico agrícola, um técnico agropecuário, um engenheiro agrônomo, engenheiro florestal também, dependendo da área. Na área de atuação do engenheiro florestal, ele também pode recomendar. A aplicação precisa e oportuna de defensivo pode minimizar o impacto ambiental e garantir a eficácia do controle. Como a gente já falou, né? Aplicando correto, na quantidade correta,
a gente diminui o impacto econômico e diminui o impacto ambiental. E aí a gente garante o controle. Controle biológico, o uso de inimigos naturais das pragas, né? Então, tem uma praga ali, usa um outro inseto para dominar essa praga. Isso é controle biológico, né? Então, por exemplo, a introdução de joaninhas pode ajudar a controlar os pulgões. Isso é controle biológico e é muito interessante. Recomendo que vocês busquem mais informações sobre essa parte aí que envolve controle biológico. E é isso aí, pessoal. Até a próxima.